Saudação a todos! E hoje, na Rede Despertai, eu quero falar com você sobre um assunto muito importante para a nossa realidade. Você que vive na sociedade ocidental precisa saber sobre isso. As consequências da primeira bebida de álcool que aconteceu na humanidade, né? Que se encontra aqui em Gênesis, no capítulo 9 e no versículo 20. Fica comigo, que você vai ver as consequências de algo que parece ser bom, mas não é. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo a saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem, a Jafé, uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que aconteceu ao seu filho menor que lhe fizera. E disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Meus amados, o início da humanidade foi muito brilhante. Por que brilhante? Porque é o início de uma nova história a partir do momento em que Deus quer reconstruir a terra, né? Mas aconteceu algo muito marcante. Por quê? Porque Noé teve filhos. E os filhos de Noé eram 3 filhos. Quero que você lembre bem. Sem, Cã e Jafé. Certo? Esses 3 filhos. E assim que eles saíram da arca, o que aconteceu? Ficaram muito contentes e viram Deus lhe dando uma nova oportunidade. E Noé passou a ser lavrador. E ele plantou uma planta, né? Que era uma vinha, na verdade. E essa vinha, então, produziu e descobriram, então, que poderia fazer dela um suco e fermentar esse suco e tornou-se uma bebida alcoólica. E o que aconteceu? Noé, então, bebeu desse suco, dessa bebida. E essa bebida, então, ele fez ficar bêbado. Ele embebedou-se, né? Então, aí acontece a primeira bebida alcoólica, certo? E daí o que aconteceu? O que aconteceu é que a bebida alcoólica, ela não aconteceu dentro da vontade de Deus, pode ter certeza, mas aconteceu pela permissão de Deus, certo? E ela trouxe consequências, ela gerou, por exemplo, uma situação difícil, porque aí nasceu uma consequência muito grande do pecado. Então esse pecado gerou algo que vocês não vão acreditar. Nasceu aí o primeiro ato de relação homossexual, certo? A partir da embebedação, a partir da bebida alcoólica, né? E esse pecado, então, ele foi muito grave, ele trouxe uma consequência muito grande que gerou maldição, né? Gerou maldição para os descendentes de Cã, certo? E eu gostaria então de meditar com você, então, sobre a gravidade do pecado. Por quê? Porque muitas pessoas não entendem esse assunto, né? E gerou muita polêmica, tanto é que alguns sábios tentam cada vez mais explicar sobre isso, né? Que esse pecado, ele gerou, então, o incesto e teve a tentativa de relações sexuais, né? Do Cã aí, ver seu pai embebedado, na lucidez, e ver o seu pai se descobrindo e querer se aproveitar dessa situação, né? E daí, o que aconteceu? Depois que o seu pai, então, veio em si, né, que passou a lucidez, passou o embebedamento, ele, então, lembrou do que tinha acontecido, né? Então, ele amaldiçoou o seu filho Cã, e toda a descendência de Cã paga até hoje por isso, né? Mas o que eu quero deixar bem claro para vocês? Quero deixar bem claro para vocês que é o seguinte: a bebida de álcool,
por mais que ela pareça ser boa, por mais que ela pareça ser um momento em que você vai se descontrair, que você vai beber socialmente, você deve ter muito cuidado. Por que você deve ter muito cuidado? Porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa, certo? Leveda toda a massa. Então, um pouquinho de bebida de álcool pode te trazer uma grande consequência para a sua vida de prejuízo, de decisões erradas e até mesmo de momentos em que você pode deixar perecer alguma coisa na tua vida que amanhã a tua geração pode perder, certo? E foi o que aconteceu então com a vida de Cã, né? Cã, ele já tinha uma inclinação para o mal, certo? E a partir do momento que ele viu seu pai naquela situação, ele como filho não deveria ter feito isso. Mas por talvez, quem sabe, ele também ter estado embebedado, ou por ele estar no momento, né? Ele foi fazer justamente uma coisa que não deveria. Ele aproveitou do pai, ou seja, ele aproveitou da situação, né? E ele então nasceu o primeiro ato homossexual, né, na história, através da bebida de álcool, né? Então, ou seja, a carne, a inclinação para a carne sempre vai gerar morte. E conforme falamos, conforme a Bíblia fala lá em Gálatas 5:19, as obras da carne é bebedice, glutonaria, né, feitiçaria, né, inimizade. Então tudo isso aí é obra da carne. Então, ou seja, a obra da carne, ela gerou uma consequência tão grande que hoje os descendentes de Cã, né, sofrem as consequências lá em um continente tal que vocês devem saber, né? E gostaria então que vocês meditassem sobre isso. A bebida de álcool, ela parece ser bom, mas ela tem um prejuízo muito grande na nossa vida, até mesmo nesses dias. Então eu recomendo você, para superar isso, você pode superar, porque o álcool não tem nada de positivo, não tem nada de positivo. A única coisa que o álcool pode deixar é um prejuízo muito grande em gerações. Ok? Então, se você ama a sua geração, se você ama a sua família, fuja do álcool. Fuja da bebida de álcool, porque isso não provém da vontade de Deus, não é a vontade de Deus jamais. E Deus quer te abençoar e Deus quer te ver bem, né? Deus quer te ver você numa vida saudável, sem precisar da bebida de álcool, ok? Então eu quero deixar então esse vídeo para você e vem fazer um apelo. Se você gostou desse vídeo e se você conhece alguém que precisa ouvir esse vídeo, que está numa situação aí de bebê social, né, socialmente, compartilhe esse vídeo com eles. Compartilhe esse vídeo com eles para que eles possam ouvir. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para que possamos motivar sempre a fazer um vídeo, ok?